trajetória e observar o que aconteceu com o trabalho aí. Que transformações tem passado e tudo mais. Nós tomamos como material de referência inicial um estudo de um economista pernambucano chamado Leonardo Guimarães, que já faleceu faz pouco tempo, um grande pesquisador, muito importante, e com uma visão também crítica muito importante. Ele construiu uma interpretação do Nordeste, né, que está estruturada, na visão dele, em 3 fases principais. Uma primeira fase coincide com o período colonial, propriamente. Você sabe que o Brasil começa por aqui, né? De maneira que as primeiras ação colonizadora, né, se estabeleceu na região Nordeste. Né? Então, e aí se formou uma economia totalmente voltada para a exportação, né, porque é uma base de exploração completamente, digamos, orientada de fora para dentro, da metrópole para a colônia. Né? A base do trabalho é um trabalho escravo, né? Ou seja, o trabalho que deu sustentação a esse projeto era um trabalho escravo de africanos, por isso, né, inicialmente de indígenas, mas logo em seguida de africanos, né? Estabeleceu todo um fluxo de vida de escravo no Brasil, vocês conhecem toda essa história. Né? E nesse período, começa a se formar um complexo econômico da região. Vocês imaginem que no litoral nós vamos ter a produção de cana-de-açúcar. Esta é a principal. Esta é a base, é o que estrutura o processo de colonização. É o que interessa à metrópole, aos portugueses. É explorar a cana-de-açúcar e poder, né, comercializar essa cana-de-açúcar na Europa. Então, tá. Mas acontece, e ali estão a Casa Grande, o engenho, né? Mas está também a Cesara, tá certo? E desde o início também tem alguns trabalhadores livres. Os trabalhadores não eram todos escravos, tem trabalhadores livres também. Ou seja, gente pobre que vivia no entorno do engenho, que era agricultor, que produzia agricultura de subsistência para comer e para servir ao senhor. A comida que eles comiam, tá, era produzida também por trabalhadores, que às vezes independentes também tem os escravos, mas tem os trabalhadores independentes. Portanto, começou a se criar uma franja ali, uma economia de subsistência, uma pequena economia, né, de base alimentar, né, pequena produção, que estava servindo a grande produção. O centro, a estrutura, aquilo que determinava o modo de exploração da região era a cana-de-açúcar. Mas em torno dela começa a aparecer ali uma produção. Tá certo? E ela vai se expandindo, especialmente na base da produção pecuária. Precisava ter cavalo, precisava ter boi, precisava ter couro, precisava ter carne, precisava ter leite. E alguém tinha que fazer isso. Tá certo? Aí começa o movimento de interiorização. Né? Começa o movimento de interiorização, ou seja, né, começa a ir para, né, dentro. Né? Indo mais para dentro, né, a cana-de-açúcar, as condições não eram favoráveis para a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ficou basicamente no litoral. Né? E essa produção complementar, alimentar, de base agrícola e pecuária, foi se estendendo para dentro. Depois começou a aparecer um desenho que era assim: a cana-de-açúcar no litoral, uma faixa intermediária à produção de alimentos, que era a parte mais alta, exatamente onde está Campina Grande, o Brejo da Paraíba, etc., onde, digamos, aí é uma região de Planalto, é um clima mais fresco, né? Ou seja, as terras são boas, etc., era bom para produzir alimentos, e a produção pecuária que foi entrando. Foi a pecuária que possibilitou a ocupação de todo esse espaço do interior do Nordeste. Que subiu depois pelo interior da Bahia, interior de Pernambuco, interior da Paraíba, tá certo? Foi subindo ali para o Piauí,
subindo pelo Ceará. O Piauí e o Ceará são basicamente estados pecuários. Então, veja, esse desenho começa a formar um complexo econômico. Um complexo econômico que você tem a grande produção de exportação, baseada na mão de obra escrava, a pequena produção agrícola, baseada, na agricultura ali, familiar, pequena produção, etc., intermediário, e as grandes fazendas, tá certo? De pecuária que começa a se estabelecer pelo sertão adentro. E a figura que vai ser o protagonista disso é a figura do vaqueiro. O vaqueiro não é escravo. O vaqueiro não poderia ser escravo. Imagina se você pegasse um escravo e jogasse no sertão. O que ia acontecer? Ia embora. Então, esse regime escravocrata não combinava com a pecuária. Era preciso ter outro regime de trabalho. Então, era da base da parceria. O vaqueiro ia para dentro da coisa, explorar as capitanias lá dentro, tá certo? E, em parceria com o latifundiário, cuidava do gado dele e ficava com a parte desse gado para ele. Então, era uma parceria. Era um outro regime de trabalho. Não é o mesmo escravocrata territorial. É o mesmo daquele que vai se formando ali na faixa intermediária, que é mais baseado na pequena produção agrícola. Pequenos produtores, entende? Então, o que o Leonardo vai dizer, Leonardo Guimarães, é que nessa primeira fase da colonização, o primeiro passo foi dado, que é o da constituição da formação de um complexo econômico. Esse complexo econômico, tá certo, vai ter principalmente esses três tipos de estrutura produtiva, cada um com regimes de trabalho diferentes e complementares. E ele é dominado, ele tem uma dominação. A dominação vem de fora para dentro e vem pela cana-de-açúcar. Ou seja, essa é a base da dominação. Tudo está em função disso. Quando o mercado mundial aumentava a demanda da cana-de-açúcar, o que a cana-de-açúcar fazia aqui? Expulsava a agricultura mais para dentro. Jogava para fora para produzir cana, que a prioridade era a cana. Quando a demanda diminuía lá fora, o que acontecia? A cana recolhia e a agricultura voltava. Então, essas oscilações aconteceram ao longo dos séculos. Muito bem. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo nessa região que hoje a gente chama de Nordeste, naquela época não se chamava, também estão acontecendo outros processos de estabelecimento de bases de desenvolvimento, de exploração, etc. Na Bahia, em Minas Gerais, já em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Ou seja, então, começam a aparecer outros complexos. Só que esses complexos não se cruzavam. Eram independentes. Cada um formado e constituído a partir de certas necessidades da metrópole. Tá certo? E o contato era basicamente com a metrópole. E não entre si. Só a partir do final do século XIX, já no processo de independência do Brasil, aquele processo todo que a gente já conhece, as limitações, os problemas, as questões que desenvolveu, naquele processo todo, começa a formar-se um fluxo entre essas regiões. Um fluxo comercial. Vai produto daqui para as outras regiões, vem produto de outras regiões para cá, começa a ter um fluxo comercial. Então, tem um processo de integração comercial. O primeiro era de formação dos complexos independentemente. O segundo movimento começa no final do século XIX, já é um processo de integração comercial. Muito bem. Isso segue. Os ciclos econômicos seguem. Alguns avançam, outros recuam. A cana-de-açúcar entrou em decadência, o café começou a subir, São Paulo já tinha tido o ciclo do ouro, o ciclo do ouro já tinha aposentado a região de Minas Gerais. Então, esse eixo vai se deslocando para o sul, o centro-sul do país. O eixo econômico, a dinâmica se deslocando para lá, e essa região vai entrando em decadência. É tão forte isso, que aqui começa a sobrar escravos, e lá começa a faltar escravos.
e começa a haver um fluxo de escravos do Nordeste para o Sudeste. E venda escravos daqui para lá. Para suprir a mão de obra, lá estava, as demandas estavam aumentando. E aqui estava diminuindo, por causa da decadência da cana-de-açúcar. Né? Muito bem, então começa o processo de integração. Na medida em que essa integração vai avançando, na medida em que o processo de desenvolvimento vai se estabelecendo, é um processo de desenvolvimento agora informado mais pelas necessidades de uma outra metrópole, que é a Inglaterra, e não mais aquela anterior, que era Portugal, já passamos de mão, já passamos de uma dependência para outra. Né? Isso começou a acontecer no final do século XIX, começou a acontecer no começo do século XIX, né? Com a abertura dos portos para os ingleses, então já começou a ver ali, mas ela se consuma mais na segunda metade do século XIX, então o Brasil passa a ser dependente economicamente da Inglaterra, embora não politicamente, formalmente, pelo menos. O Império já estava aqui, né? A família real já teve que tratar em 1808. Isso, né? Mas depois teve independência e tudo mais, e voltaram. E 1922, né? E a abertura foi em 1908, no começo do século mesmo. Muito bem, então, o Brasil já estava num outro circuito. O circuito qual era? O circuito da Revolução Industrial. A Revolução Industrial criou uma divisão internacional do trabalho. Isso já, digamos, isso está começando a acontecer no final do século XVIII, a Revolução Industrial, lá na Inglaterra, na Europa. Ao longo do século XX, vai se constituir um novo tipo de relação mundial. Ou seja, os países produtores de produtos industriais, né, vendem esses produtos para os países, para os outros países que não são produtores de produtos industriais, e esses países que não são produtores de produtos industriais, mas de produtos agrícolas primários, vendem a matéria-prima para eles fazerem esses produtos, a matéria-prima e os alimentos. Então, o Brasil vai se especializar naquilo que as classes dominantes chamaram de uma vocação brasileira. O Brasil virou, a vocação era agrícola. Mas a agrícola, no caso, era se especializar só em agricultura. Enquanto que eles produziam produtos industriais, nós produzíamos só produtos primários. Então, se criou, portanto, uma relação de dependência com a Inglaterra, principalmente, mas é claro que o mundo desenvolvido em geral. Portanto, nesse segundo período que eu estou falando, há uma integração comercial. E quanto mais avança o desenvolvimento econômico das regiões, principalmente do Sudeste, que avança velozmente com a industrialização, a partir da década de 30, começa a ter uma discrepância cada vez maior entre as regiões. O Nordeste em decadência, o Sudeste subindo. É claro que os produtos deles serão mais competitivos do que os nossos. Né? E a pequena indústria que começou a ser formada aqui começa a perder concorrência para o Sudeste. Nós começamos a formar aqui uma indústria têxtil, de confecções, de calçados, de chapéus, tá certo? E essa indústria vai perder a concorrência com o Sudeste. Quanto mais você integra comercialmente, tá certo? Mais aumenta a discrepância, mais se torna flagrante essa discrepância. Até chegar nos anos 50, quando essa discrepância ficou visível e patente. Você tem agora uma região, que é a região Nordeste, tá certo? Que não tem mais a competitividade de produtos industrializados, que os produtos agrícolas estão perdendo competitividade em relação ao Sudeste. Portanto, digamos, é uma região economicamente decadente. Tá certo? O Sudeste já se industrializando, aí já estamos nos anos 50, são os anos JK, são os anos do segundo impulso que está dizendo. Ou seja, o Brasil já está entrando na era da produção de automóveis. Certo? Então, industrialização já pesada ali. Né? Tudo isso está acontecendo no eixo São Paulo, Rio, Minas Gerais. Certo? E o Sul está acompanhando também. Né? E a discrepância principal era entre Nordeste e Sudeste. Isso colocou um problema. Né? Quanto mais você pensa o Brasil, politicamente, quanto mais você pensa o futuro do país, em termos de governo central, em termos de política de desenvolvimento, mais fica flagrante que ali tem um contraste, tem um problema.
Tá certo? Ou seja, uma região que se especializou em exportar mão de obra barata no Sudeste. Daqui saíram 5 milhões de nordestinos, né? Ao longo dessas décadas todas. Algo, calcula-se, em torno de 5 milhões de nordestinos foram para São Paulo, do Rio, Brasília, construir Brasília, assim por diante. Tá? Do Norte também. Né? Temos 5 lá da borracha, que também foram nordestinos que foram para lá. Né? Acre, por exemplo, é um estado criado por nordestinos. Então, esse contraste se tornou muito flagrante, e aí, né, nós estamos aí no governo, no interregno democrático, tá? Já acabou o Estado Novo, 45, 64, nós temos o interregno democrático, cheio de problemas, de limitações, mas nós temos ali eleições presidenciais, tem debate público, tem demanda, tem sindicatos demandando, ou seja, tem uma participação política ali, tanto que aquilo, né, criou um ambiente tal que a direita, né, passou a ter uma ação reativa a tudo aquilo, né, e foi construído um golpe que passou 10 anos sendo gestado, no mínimo. Né, até que em 64 o golpe foi dado, né, para suscitar qualquer tipo de reação popular, de movimento popular, de ação popular e tudo mais. Né. Mas aquele período de intervalo, nós tivemos governos. O segundo governo de Getúlio Vargas foi um governo progressista, nacionalista, pelo menos. Né. O governo de João Goulart, que foi o último governo desse ciclo, era um governo progressista, com todas as suas limitações. Mas era um governo progressista. Por exemplo, o governo acaba lançando um projeto de reformas de base, reformas estruturais. Eram reformas, não era revolução. Mas eram mudanças, eram reformas, né, que estavam ali sendo propostas. Então, no governo JK, o seu soldado paraibano de Pombal, né, que se formou em Direito, Recife, e depois Economia, né, um jovem professor, foi trabalhar numa instituição, né, no Chile chamada CEPAL, que é uma instituição da ONU, que foi criada ali em 1945 para planejar o desenvolvimento da América Latina, e tinha um economista muito famoso e muito importante, argentino, chamado Raul Prebisch, que convidou o Celso Furtado para ser um auxiliar, e ele foi o segundo mais importante figura da CEPAL nessa época. Tá certo? E o JK chamou, depois, né, em 1955, mais ou menos, o JK chamou o Celso Furtado para pensar uma maneira de desenvolver a região Nordeste. O Celso Furtado, que era paraibano, nordestino, portanto. Né? E o Celso Furtado, então, liderou, né, uma equipe, né, um processo, um projeto, para pensar uma ação pública, um grande programa, uma grande estratégia de desenvolvimento da região Nordeste. Portanto, vocês imaginam que tudo isso está dentro do marco de uma visão desenvolvimentista, né? O Estado trazendo para si a responsabilidade de pensar o desenvolvimento do país nos marcos do capitalismo. Certo? Mas não do liberalismo. Tá? Que faz diferença, tá certo? Ou seja, os marcos do desenvolvimentismo, ou seja, o Estado trazendo para si a responsabilidade de ser indutor do desenvolvimento, organizador do desenvolvimento, planejador do desenvolvimento. Essa é uma vertente que vai aparecer na América Latina, vai ser disseminada por vários países, né, e que vai aproveitar a brecha da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Enquanto eles estavam ocupados entre si, esqueceram um pouquinho de nós. E o zelo de ligação entre eles e nós ficou um pouco fragilizado, mas nós ficamos um pouco abandonados também. Então, como é que nós vamos ter produtos industrializados? Não os industrializando. Se a gente não se industrializa, não tem mais como fazer isso. Então, veio a política de substituição de importações, que foi a base do desenvolvimentismo brasileiro, com Getúlio Vargas primeiro, né, depois seguiu, né, ao longo dos anos que veio desse democrata, até quando estava na militar. Isso, né, se manteve, né, mais ou menos nesse padrão, nesses tempos, apesar das mudanças que ali aconteceram. Muito bem, então, veja,
Que aí é quando surge o projeto da SUDENE. A SUDENE era um órgão criado pela Presidência da República, certo? Ou seja, pelo governo do JK, que queria desenvolver o Brasil 50 anos em si, pelo mandato dele, né? Trouxe o Celso Furtado faz um planejamento disso, tá certo? Pensa, concebe a criação desse órgão, uma superintendência que vai ser o órgão da Presidência da República, do governo brasileiro, para induzir o desenvolvimento do Nordeste. Então, ele começa fazendo um estudo da região. E nesse estudo, muito influenciado pelas referências da CEPAL, ele vai dizer, nós temos vários problemas. Nós temos um problema de falta de desenvolvimento industrial, ou seja, é preciso, antes de mais nada, é preciso industrializar. Ou seja, esse equilíbrio não vai ser conseguido sem indústria, sem industrialização. O que é indústria? Tá certo? É aquele, digamos, no contexto do desenvolvimento capitalista, a indústria é aquele setor que é mais intensivo em capital, que é aqueles que geram a dinâmica propriamente do desenvolvimento.